O novo universo Ultimate pegou tudo o que havia de marcante na anterior e transformou em algo ainda maior. E apesar de carregar o mesmo nome, esse universo não é uma continuação do original, pois esse mundo se passa na Terra 6160, enquanto o original se passa na Terra 1610, criada no começo dos anos 2000, reimaginando os heróis clássicos de uma forma mais realista, com o universo tendo seu fim em 2015 após os eventos de Guerras Secretas. Assim, depois de anos, a Marvel decidiu criar do zero uma nova realidade, sendo ela o novo universo Ultimate. E temos como responsável um dos vilões mais perigosos nos últimos anos, o Criador, que para quem não conhece, é a versão sombria de Reed Richards do universo Ultimate original. Com isso em mente, eles tragam o resumo completo da saga Invasão Ultimate, contendo 4 edições, além da HQ Universo Ultimate número 1, que acredito que vai ser essencial para quem quiser ler HQs como Ultimate Homem-Aranha, Ultimate Pantera Negra, X-Men e entre outros dessa nova linha editorial. Mas antes de começar, sejam bem-vindos ao canal, aqui quem fala é o Saki. Peço que se estiver gostando, já vai deixando seu like, se inscreva no canal, que isso já me ajuda demais, galera. Então chega de enrolação, roda a vinheta, que agora eu posso falar que eu tenho uma vinheta e bora lá. A história começa na Terra 66, o universo regular da Marvel, onde vemos uma equipe de mercenários fortemente armados se preparando para invadir um edifício, em que após entrarem se deparam com vários guardas, iniciando assim um breve combate, pois por possuírem uma grande vantagem tecnológica, os mercenários conseguem eliminar os guardas com muita facilidade. Assim, após abordar algum dos funcionários sobreviventes, eles recolhem 2 cartões de acesso que dá para o elevador, o que um dos civis questiona o que exatamente planejavam encontrar no prédio, deixando bem claro que se estão atrás de dinheiro, aquilo não era um banco. O que um dos mercenários afirma saber disso, logo em seguida o matando. Após isso entram no elevador e adentram mais o edifício, em que um dos mercenários pergunta sobre o dinheiro prometido e se ele estaria atrás da porta a qual iriam entrar, em que o líder responde que não, explicando que estavam ali para resgatar um homem esse que lhes prometeu muito dinheiro. Assim, após usarem um código de acesso que convenientemente é 1610, eles entram na sala e, como planejado, encontram um homem sentado, apenas os aguardando, em que ao se virar, nos é revelado ser Reed Richards, o Criador. Assim, os mercenários entregam ao homem seu capacete e um dispositivo a qual havia exigido. Em seguida, eles perguntam sobre o dinheiro prometido e o questionam, pois se um homem consegue planejar uma fuga dentro de uma prisão, como ele não consegue escapar sozinho? O que o Criador explica que tinha sim capacidade de escapar, porém precisava de precauções, assim apostando em fugir sem que saibam que fugiu. Com isso, ele diz ter corrompido uma equipe inteira de terapeutas, os manipulando a fim de recrutar os mercenários para sua fuga. Após isso, Reed pede para que todos tirem os capacetes, porém fica surpreso após notar que um dos mercenários não era o que ele havia contratado, em que eles explicam que o mercenário escolhido havia morrido após um acidente, tendo assim que improvisar, chamando outra pessoa no lugar, o que deixa Reed bem incomodado, explicando que havia os escolhido especificamente por ele baseados em suas genéticas, nos revelando em seguida a sua real estratégia de fuga, em que ao ativar aquele dispositivo a qual haviam entregado, de uma maneira bizarra, os mercenários são fundidos em uma cópia exata de si mesmo. Assim, com o objetivo de deixá-lo na cela como uma isca, o vilão finalmente escapa de sua prisão. Nos semanas se passam e vemos Reed Richards, o Senhor Fantástico, que tanto conhecemos, acompanhado com Pantera Negra e sua equipe nos destroços do mesmo edifício, em que T'Challa até mesmo questiona Reed por ele ter que recorrer à sua influência com o governo, pois sabe que o amigo poderia facilmente descobrir o que houve por meios próprios. Ao que Reed responde que estava em uma fase de querer seguir regras, mesmo com certas dificuldades. Assim, após uma análise detalhada, T'Challa relata ao amigo que o edifício estava escondendo uma divisão secreta do controle de danos, em que após ouvir isso, Reed entende o que realmente estavam escondendo. Assim, os heróis adentram a prisão do Criador, se deparando com a cópia deixada pelo vilão. Reed então questiona se aquele era realmente sua versão maligna, em que ao falar com a cópia, devido à contratação daquele mercenário por ter um DNA diferente, criou-se assim um erro genético,
fazendo a cópia entrar em colapso e logo em seguida se desintegrar, deixando claro que o criador havia escapado. Assim, T'Challa pergunta a Reed se ele tinha alguma ideia de onde o vilão estaria, com um amigo deixando claro que sua preocupação não é exatamente onde ele está, mas sim o que ele planeja. Uma semana se passa e o criador se infiltra no edifício Baxter, o lar do Quarteto Fantástico, onde é até mesmo avistado por Franklin Richards, mas é confundido com seu pai por estar muito escuro. Com isso, o vilão adentra o laboratório do Senhor Fantástico e acessa seu banco de dados, conseguindo o que ele tanto almejava, um dossiê que documenta as origens dos heróis conhecidos da Terra 616, e relaxa que mais pra frente vocês vão entender o motivo. No dia seguinte, Reed se reúne com os Illuminatis a fim de informar sobre o roubo, porém não tem noção do que exatamente o vilão havia roubado, pois ele havia encoberto bem os seus rastros. Mas é importante dizer que não foi o único roubo que o criador havia cometido, pois ele havia se infiltrado em Wakanda e roubado uma grande quantidade de Vibranium, além de 4 esferas terrígenas de Nova Art Clan. O vilão também roubou uma ponte em um armazém secreto das indústrias Stark, roubou um portal krakoano, o que vale lembrar deveria ser inútil para quem não possui gene mutante, também roubou uma lança de imunidade do Sanctum Sanctorum e por último alguns escudos de diluição de Atlântida. Com isso, é óbvio que o vilão estava construindo algo, com o grupo deduzindo que ele queria que soubessem e investigassem sobre suas atividades, e que Reed até diz ser possível rastrear os componentes através de suas assinaturas de energia, logo assim que o vilão as ativar. O que nos deixa uma única pergunta: o que exatamente então ele está esperando? Assim cortamos para a casa de Miles Morales, onde o rapaz se encontra dormindo, em que após o criador se teleportar em seu quarto, o jovem se assusta e pula da cama se prendendo no teto, em que o vilão conversa com Miles dizendo o reconhecer, até mesmo referindo como seu irmão, por terem vindo da Terra 1610, explicando que devido a um truque de renascimento universal e remodelagem de realidade, ambos foram tirados de seu mundo, referenciando o fim de Guerras Secretas com Miles vindo para a Terra 616. Em seguida afirma que eles possuem uma história em comum por virem do mesmo universo, ao final lhe oferecendo uma chance de retornar ao seu mundo, o convidando a ir com ele, dizendo parecer errado não pedir que fosse junto, pois é algo que ele gostaria se os papéis se invertessem. Porém Miles recusa e diz estar bem onde está. O vilão assim lhe dá um cartão para caso ele mude de ideia, a qual se teleporta para fora dali, porém ao ver, Miles nota que o cartão está totalmente em branco. Mas não se preocupe, pois o cartão ele tem sim uma utilidade, porém só é revelado em Ultimate Homem-Aranha Incursão de número 1. Continuando, após ativar os componentes roubados, os Illuminatis conseguem localizá-lo e vão atrás do vilão, revelando que a máquina construída era na verdade um portal dimensional, em que Reed afirma que irá impedi-lo. Porém, o criador discorda, argumentando não ser possível, pois não sabem onde ele vai e muito menos o que ele vai fazer. Pantera Negra então responde que irão segui-lo, mas o vilão não se convence, dizendo que a ponte estava programada para resetar e randomizar seu paradeiro assim que ele atravessou seu portal, sendo assim incapazes de localizá-lo. Com isso, os heróis se perguntam para onde ele iria e o que ele planejava, ao que o vilão responde que irá para um mundo onde ele possa chamar de seu, um lugar onde ele possa criar e ter o absoluto controle. Após ouvir isso, Reed entende o plano e ordena ao grupo para que ataquem e o impeçam, porém nada surte efeito devido ao campo de força que o protege. Assim, sem mais nada ser feito, o criador se dirige ao portal, porém antes que pudesse atravessar, ele pergunta à sua contraparte que se eles pudessem verdadeiramente mudar as coisas, se apagariam o vilão da existência, em que após o silêncio ensurdecedor, Reed responde que sim, a qual o criador diz que irá se lembrar disso, atravessando o portal e desaparecendo dali, deixando uma dúvida amarga aos heróis observando o portal desativado. Agora na Terra 6160, vemos os adolescentes Peter Parker e Liz Allen chegando a uma demonstração científica do novo acelerador de genoma isotópico, em que após ver a máquina, Peter fica encantado. Assim como um jovem distraído, vemos a famosa aranha destinada a picá-lo, em que após se aproximar de sua mão, um homem misterioso a esmaga e a coloca em um frasco, em que Liz o questiona sobre o que se tratava aquilo, com o homem respondendo que a aranha iria picar Peter, e que mesmo que nada acontecesse, ele não poderia ficar sem fazer nada, argumentando que não poderia viver em um mundo em que homens como ele ficam parados, revelando a seguir ser o próprio criador,
impedindo que Peter ganhasse seus poderes e encarasse seu destino, iniciando assim o seu principal objetivo nessa nova realidade. Pois lembra que eu comentei sobre o roubo de dados no edifício Baxter? Então, o seu objetivo aqui é alterar drasticamente a história desse universo, o moldando a sua imagem, sendo assim essencial destruir a origem dos futuros heróis a fim que não impeçam seus planos, o que de fato funciona, pois com a intromissão do criador, Loki se tornou o novo rei de Asgard, com Thor sendo acusado de traição, com o vilão também sendo responsável de cortar a conexão de Asgard com a Terra, destruindo a Bifrost. Além disso, o criador também conseguiu impedir a existência do Quarteto Fantástico, atrasando o lançamento do foguete em algumas horas, fazendo assim a tripulação nunca ser exposta à tempestade cósmica. Também temos Howard Stark, que nesse mundo ainda está vivo e é Homem de Ferro ao invés de Tony, além de também ser sócio de Obadiah Stane, sendo cofundador das indústrias Stane Stark. Porém, vale lembrar que alguns eventos não se pode controlar. Por exemplo, nessa realidade, Bruce Banner ainda se torna o Hulk, porém agora ele é capaz de controlar sua raiva. E é importante saber que nesse mundo, o criador não foi capaz de encontrar o corpo congelado do Capitão América, em que ainda se encontra desaparecido. Em seguida nos é mostrado que o criador reconstruiu o seu domo, muito conhecido nas histórias do universo Ultimate original, o chamando aqui de A Cidade, o estabelecendo na Lativéria como sua sede de poder enquanto cria uma nova ordem mundial. Assim, através de suas manipulações, o vilão conseguiu dividir o planeta em 7 grandes territórios, com cada nação tendo seus líderes políticos mundiais. Mas é óbvio que isso é uma grande fachada, pois sabemos que o criador é quem realmente controla esse novo mundo. Com isso em mente, nos dias atuais vemos Howard Stark voando por Manhattan em sua armadura do Homem de Ferro, retornando ao seu laboratório, onde se encontra com o jovem Tony Stark e seu sócio Obadiah, e que logo depois, andando pelo complexo, Obadiah tenta convencer Howard a ir com ele a Lativéria para a grande reunião de Estados-nações corporativos, convidados pelo criador, pois aqui Howard e Obadiah são um dos 7 líderes mundiais, sendo eles mandantes da América do Norte. Com isso, Obadiah diz que Howard precisava sair mais de seu laboratório e mostrar mais o seu rosto, a fim de fazer com que as pessoas o amassem, pois por ambos comandarem uma parte do mundo, havia um aspecto político nisso tudo, o que Howard não concorda muito, dizendo não esperar aplausos pelas suas ações, dizendo estar feliz em alcançar resultados com suas invenções. Porém, ele não recusa em ir à reunião, pois o próprio já havia prometido que o acompanharia dessa vez, mas não se compromete em criar laços com outros líderes e principalmente com o próprio criador, o que deixa Obadiah um pouco preocupado, o desencorajando caso sua intenção fosse criar problemas, o advertindo que eles não são o tipo de pessoas que se deveria mexer, dizendo que o amigo não fazia ideia o quanto eles os protegeu ao longo dos anos. Howard responde que talvez realmente não faça ideia, mas afirma que o sistema que eles protegem funciona por ambos fazerem parte, pois se agirem com violência contra eles, estariam agindo com violência contra eles mesmos. Obadiah se choca com o pensamento do amigo, o perguntando se ele só aceitou ir, pois planejava reestruturar radicalmente o sistema. Howard, reflexivo, então desabafa, dizendo que às vezes pensa sobre o alcance de suas habilidades, questionando tudo o que fizeram e ajudaram a construir, não sendo assim capaz de aceitar as respostas que espera ter. Obadiah, após ouvi-lo, concorda com o amigo e o conforta, dizendo entendê-lo. Assim, após se vestir apropriadamente, Howard confirma seu voo programado para a reunião, em que, caminhando com seu amigo, Obadiah diz que finalmente é hora de conhecer o seu criador. Assim, na Lativéria é mostrada uma grande exibição televisiva do domo abrindo suas portas após 2 semanas de isolamento, em que nela estão presentes os líderes mundiais, sendo eles, obviamente, Howard e Obadiah, Hulk e seus monges chamados de Filhos da Luz Eterna, além da aliança Harada e Yoshida, contendo o Sábio de Prata, Víbora e Solaris, aqui chamado de Imperador Sol. Também somos apresentados a família Rasputin, tendo como membros os mutantes Magia, Colossus e Ômega Vermelho. Após isso, os portões se abrem e o criador caminha para fora com seus guardas, até que de repente um enorme portal se abre aos céus, saindo dele um exército de heróis clonados, composto por Visão, Thor, Capitão América, Vespa e Gigante. Em seguida, eles atacam o criador junto aos membros do Conselho, e que durante isso, Obadiah pergunta a Howard se ele estava com sua armadura portátil,
em que o amigo diz que não, pois havia prometido não levar. Obadiah responde ter sido um erro finalmente ouvi-lo, pois ele mesmo não seguiu o próprio conselho, em que usando seu relógio, ativa sua armadura que é lançada do jato até ele, em que após vesti-la, aconselha Howard a fugir e se proteger. Assim, Obadiah entra na batalha contra o exército de clones. Entretanto, após um descuido, ele é atingido por um clone do Visão, sobrecarregando assim a sua armadura. Howard, a fim de ajudá-lo, corre em direção ao seu amigo, porém é tarde demais. A armadura explode e joga Howard para longe, o deixando desacordado. Após um tempo desmaiado, Howard acorda em uma sala acompanhada com o Criador, em que o vilão lamenta a morte de Obadiah, porém diz não terem tempo para o luto, pois a sala em que estavam na verdade era uma prisão a qual haviam mantido os clones sobreviventes. Howard então pergunta quem eles seriam e o Criador explica serem clones suicidas vindos do futuro enviados para matá-lo. Logo em seguida ordena que seus soldados tragam um grupo de civis, explicando que após uma análise detalhada os examinando, ele leva a crer que essas pessoas eram ancestrais genéticos dos viajantes do tempo. Após isso, o vilão ordena que seus homens os eliminem, assim executando um grupo de civis, em que consequentemente os prisioneiros se desintegram, sendo apagados da existência. Howard fica horrorizado com a cena, em que confronta o Criador, se preocupando que faça o mesmo com ele. Porém, o vilão discorda, dizendo que não será possível, revelando não ser desse universo, pois se vão atacá-lo, terão que ser no auge de seus poderes. Logo em seguida, pede para Howard o acompanhar, mostrando a verdadeira razão de todos esses problemas, o motor Immortus, uma máquina do tempo que o ajudou a reformular toda a história desse universo. Howard fica chocado e diz que ele deveria destruir a máquina e encerrar essa confusão. Porém, o vilão diz não ser necessário, pois ela estava danificada. Em seguida, explica que usou a máquina para transformar o mundo que conhecem em algo ainda melhor, apagando ameaças e reaproveitando peças como o próprio Howard para planos futuros. O homem, após ouvir isso, acha um absurdo e diz ao Criador que isso era totalmente injusto, pois além de aniquilar o futuro, ele havia destruído o passado daqueles que o desejam eliminá-lo, completando que esse teria sido apenas o primeiro encontro de muitos. Porém, o Criador discorda, dizendo que na verdade era o segundo, pois o primeiro encontro havia sido há 2 semanas atrás, o mesmo tempo que o domo ficou fechado para o mundo. Em seguida, ele retira seu capacete e revela que o primeiro encontro o deixou extremamente ferido, com uma parte faltando de sua cabeça. Howard então se pergunta como ele sobreviveu e que o Criador explica ter uma fisiologia diferente dos demais, mas que ainda assim levaria um tempo para se curar totalmente, pois por causa de seus ferimentos, suas memórias estavam totalmente prejudicadas, dizendo em seguida que precisava da ajuda de Howard mais do que qualquer outra pessoa, pois acredita que o responsável na construção do motor Immortus era, na verdade, o próprio Howard. Um tempo depois, Howard e Tony participam do funeral de Obadiah, em que após o enterro, ambos ficam próximos à sua lápide, com Howard finalmente podendo se despedir de seu amigo. Enquanto isso, Tony lamenta por tudo que aconteceu, questionando seu pai em qual seria o seu próximo passo. Howard então pergunta como ele se sentiria se dissesse que ambos fugiriam para viver uma vida pacífica. Tony responde que seria algo maravilhoso, mas que tem total noção que isso não vai acontecer. Howard concorda com muita tristeza, deixando claro que ele não tem um plano. Em seguida, Tony menciona sobre a Latveria e diz não ter tido mais informações ou notícias após o ataque, o perguntando o que havia acontecido. Após isso, vemos um flashback de 2 dias atrás, com todos os líderes mundiais reunidos, porém Howard estava totalmente deslocado, processando tudo o que havia acontecido. Assim, Emanuel da Costa, o líder da Sociedade da América do Sul, cumprimenta Howard e presta suas condolências ao falecimento de Obadiah, tentando fazê-lo se sentir mais confortável, em que Howard até comenta ter tentado cumprimentar Yoshida, o Imperador Sol, porém Sábio de Prata o ameaçou caso se aproximasse. Emanuel então explica que isso é só protocolo, pois enquanto Yoshida permanecer de máscara, todos se comunicam apenas com Vibra, sendo ela sua porta-voz. Ele também diz que acontece o mesmo com os senhores dos reinos superiores e inferiores, a qual são avatares dos deuses Khonshu e Ra. Logo depois, Howard é apresentado a Henry Dugarry, o capitão Britânia desse universo, sendo ele o líder da coalizão europeia, completando assim todos os líderes das grandes nações. Em seguida, Hulk os interrompe, perguntando a razão do combate que havia ocorrido mais cedo. Logo depois, ele presta suas condolências a Howard,
dizendo ter sido inaceitável tamanha violência ocorrida pelo ataque, suspeitando ser um golpe a fim de derrubar o governo a qual eles defendem. Em sequência, a magia entra na sala e exige saber sobre o ocorrido, também se perguntando onde estaria o criador que não estava presente. Howard, após vê-la, questiona por que todos seriam amigos da família Rasputin, argumentando serem os inimigos, devido aos diversos conflitos ocasionados por eles. Emmanuel fica surpreso e o pergunta se Obadiah nunca o explicou em como as coisas funcionavam. Howard então responde nunca ter se interessado. Assim, Hulk esclarece as coisas, explicando que não existe nenhum inimigo naquela sala, revelando que os líderes mundiais operam juntos em uma economia de guerras fabricadas, ou seja, não há nenhum conflito entre as nações, pelo menos não de verdade, dizendo assim que cada território se reveza no papel de Estado desonesto, como o anterior, passando por um processo de arrependimento. Em resumo, é tudo fachada, pois através da visão do Criador, eles acreditam que a paz é algo impossível a longo prazo, ou ao menos que a humanidade é incapaz de aceitar. Dito isso, eles forjam conflitos acreditando que para o mundo prosperar e ter equilíbrio, é preciso ter o caos. Howard, após ouvir isso, fica inconformado com o Criador aparecendo naquele exato momento, confirmando tudo o que o Hulk havia explicado, argumentando que as falhas da natureza humana tornam mais fáceis encobrir seus planos, dizendo que as pessoas inferiores odeiam os poderosos que governam o mundo, pois mesmo que os líderes mundiais pudessem governar passando por cima de todos que são contra, não seria diferente do que se conta no passado, com impérios derrubando estados impotentes. Por conta disso, com as pessoas se opondo a seres como eles, lhe dão a razão necessária para lhes entregar algo que possam se concentrar, sendo elas as guerras fabricadas, permitindo que eles possam exercer o real trabalho como governantes, dizendo a Howard que isso não mudará quem eles são e muito menos quem ele é, que mesmo Howard Stark sendo tudo que as pessoas de certa forma odeiam, ele faz parte de seu conselho. Porém, Howard não se sente muito aceito, se questionando que se toda essa farsa era apenas uma maneira de manter as pessoas longe do objetivo real, ele então pergunta qual seria o trabalho de verdade, que após ouvir isso, o Criador apenas sorri e diz que finalmente estão chegando em algum lugar. Com isso, voltamos para o presente. Howard e Tony saem do cemitério e vão de helicóptero para a Torre Stark. Tony, absorvendo tudo que seu pai havia lhe contado, o pergunta novamente o que ele pretendia fazer. Howard responde não saber, não tendo uma solução definitiva. Tony então começa a questionar se Obadiah fazia parte de todo esse esquema, e que mesmo desanimado, o jovem tenta convencer seu pai que ele deveria lutar contra o conselho, mas Howard fica relutante, pois acredita ter uma grande chance de perder. Tony não gosta muito da resposta e insiste mais uma vez que seu pai deveria lutar e principalmente vencer. Após isso, eles chegam à Torre Stark e Howard diz a Tony que ainda estava processando a situação, precisando de um tempo para pôr tudo no lugar. Tony então diz que se ele precisar, poderia ajudá-lo, mas Howard recusa, dizendo que a razão pela qual ele até gostaria de lutar é pela segurança e sobrevivência de Tony. No final, o conforta, prometendo avisar caso precise de ajuda. Em seguida, ele entra em seu jato e voa de volta para Latvéria. Com isso, voltamos para o dia anterior, onde vemos o Criador guiando Howard dentro do domo para sua seção mais profunda, o levando para o seu laboratório, ao qual ele reconstruirá o motor Immortus, o avisando que irá trabalhar na máquina junto com seu assistente, o que Howard não curte muito, dizendo trabalhar sozinho. Mas o Criador discorda e insiste que seria melhor para o trabalho ser concluído com sucesso. Assim, após chegarem ao laboratório, o vilão apresenta o seu genial assistente, revelando ser na verdade o próprio Reed Richards dessa realidade, em que não se tornou o seu fantástico, e sim o novo Doutor Destino. A seguir, em um futuro muito distante, vemos os mesmos clones que invadiram a Latvéria, todos reunidos, vibrando e extremamente ansiosos para a grande batalha contra o Criador, a qual uma figura misteriosa parece lhes pede paciência, se vangloriando e o descrevendo como um ser atemporal e imortal no tempo real, menosprezando a todo momento o Criador e os encorajando, dizendo que sua hora finalmente iria chegar. Ao final nos revelando que essa figura misteriosa era na verdade o Kang desse universo, usando uma armadura semelhante à do Homem de Ferro, em que seu reator é interessante notarmos que possui o mesmo símbolo do motor Immortus. Continuando, no laboratório inferior, vemos Howard e Reed trabalhando no novo motor Immortus. Reed diz a Howard que conhece os segredos sujos do Criador, o que Howard até fica interessado, mas deixa para depois. Em que após um tempo de trabalho,
trabalho, Howard pergunta a Reed há quanto tempo estavam trabalhando na máquina, o que ele responde não saber ao certo, pois já desistiu de contar as horas há muito tempo, pois o criador o torturava com dicas falsas a fim de manter o controle do tempo, sendo isso um dos primeiros joguinhos do vilão com Reed. Howard fica surpreso e pergunta se a máscara também faz parte desses jogos. Reed responde que não, pois o criador sempre deixou claro que a máscara não era um jogo, e sim quem Reed realmente era, acrescentando que por mais que pareça que ele possa ir e vir do laboratório, ele na verdade era seu prisioneiro, nunca entendendo por que o criador o odiava tanto. Howard, ouvindo tudo isso, se simpatiza com Reed e diz que irá ajudá-la a escapar, assim com ambos armando um grande plano contra o criador. Uma semana se passa e a dupla finalmente termina o novo Motor Imortus, com Howard vestindo sua armadura do Homem de Ferro, preparando para entregar a máquina ao criador, em seguida confirmando seu plano com Reed, em que o próprio se preocupa de algo dar errado no processo, mas Howard o conforta, dizendo entendê-lo e que tudo irá dar certo. Logo depois ele entrega ao seu novo amigo uma carta destinada a Tony, no final se despedindo de Reed e indo ao encontro do criador. Após isso, Howard leva o novo Motor Imortus ao vilão, que fica impressionado com seu trabalho em construir a máquina do zero, porém Howard o corrige respondendo que apenas copiou a outra, observando que a original provavelmente havia sido feita por outra pessoa, talvez pelo próprio criador, que pode ter se esquecido devido ao ferimento na cabeça, mas o vilão discorda, argumentando que talvez seja a razão para ele levar para o seu eu do passado e fazer sua própria versão melhorada, continuando assim o ciclo paradoxal. Porém isso causa ainda mais desconforto a Howard, dizendo que isso dá mais motivo em querer destruir o dispositivo. Porém o criador tenta acalmá-lo, dizendo que se ele fez algo, foi apenas para mostrar que havia um monstro do futuro que precisavam matar. Após isso, Howard fica indignado e diz que o criador também era um monstro, e que ele estava cansado de ter que escolher qual dos monstros era mais aceitável. Enquanto isso, usando um traje holográfico, Reed se disfarça como um dos guardas do domo e acessa a sala de segurança, em que sabota o mainframe, em que com um conduíte de energia, desativa o escudo temporal da cidade, liberando assim uma passagem para qualquer viajante do tempo entrar, em que após isso, o alerta de emergência é acionado e Kang aparece logo em seguida com seu exército. Assim, os Filhos do Amanhã são chamados e travam uma batalha contra os clones de Kang. Com isso, Howard abre o jogo com o criador e diz que foi graças a ele que o escudo temporal foi derrubado, permitindo a entrada de Kang, podendo assim trancá-lo dentro do domo junto com o criador, em que após ouvir isso, o vilão fica furioso, a qual o repreende o chamando de ingrato, acusando Howard de ser mais um daqueles que desejam apagar suas obras, dizendo ao final que ele deveria fazer uma escolha: fugir, se esconder ou lutar contra a inevitabilidade. Em seguida, ele se afasta de Howard e vai para a batalha. Porém, Howard não se convence com as palavras do vilão, dizendo que ele teria mais uma opção e que com certeza ele irá escolhê-la. Após isso, vemos o criador lutando ferozmente contra os clones do futuro, exigindo a presença de Kang, em que após o adversário avistá-lo, vai em sua direção e o confronta, nos dando essa belíssima arte aqui feita pelo Bryan Hitch. Olha que beleza, hein? Durante a batalha, Howard também luta contra o exército de clones, ao que é atacado por Thor e atingido pelo clone do gigante, derrubando consigo o Motor Imortus, com ambos caindo rumo ao chão. Ao mesmo tempo, vemos Reed passando pelos arredores, armando remotamente o conduíte de energia com uma contagem de 1 minuto para isolar o domo. Enquanto isso, Kang e o criador lutam sem parar, com o viajante do tempo agarrando na sua cabeça e o jogando contra o chão, destruindo seu capacete, em que após isso o criador finalmente se lembra de Kang, revelando um flashback em que no passado o criador havia usado o Motor Imortus para viajar ao futuro a fim de saber se seu reinado ainda duraria por muito tempo, a qual se encontra na presença de Kang, que diz estar o esperando. Assim o vilão pergunta se ele o reconhece, com Kang respondendo que sim, dizendo que ele era seu criador e uma testemunha da sua origem, em que após isso usa o seu repulsor, atingindo o rosto do vilão, despedaçando assim uma parte de sua cabeça. Com a lembrança recuperada, o criador diz se lembrar de Kang e saber quem ele é, porém são interrompidos por Howard, que aparece para pôr um fim nesse combate. Assim como o Motor Imortus em sua centelha, libera uma grande explosão, nocauteando todos que estavam no domo, em que após recobrar a consciência, se desfaz de sua armadura e vai em direção a Kang, a qual retira sua máscara e após ver seu rosto, fica extremamente arrasado, deixando a identidade do viajante do tempo em aberto. Porém, antes disso, no castelo do criador, Reed rouba o primeiro Motor Imortus que estava danificado e se retira do local antes
antes de finalizar a contagem, em que após o conduíte de energia ser reativado, vemos Reed caminhando pelas ruas da capital, enquanto o domo é isolado para o mundo novamente, prendendo assim todos que estavam lá dentro, incluindo Howard, deixando todos os cidadãos do lado de fora extremamente surpresos. Assim, uma semana se passa e os líderes mundiais se reúnem e discutem sobre a atual situação do Criador e da cidade, a qual é mencionada por Harry com Shu, que o domo, quando foi selado pela primeira vez, havia durado apenas um mês. Porém, é explicado que esse tempo no lado de fora equivaleram a, na verdade, 1000 anos lá dentro. Assim, Emanuel, da Sociedade da América do Sul, afirma que a cidade se manterá isolada durante 2 anos, os deixando assim bastante preocupados sobre o que poderia acontecer durante esse longo tempo. Em seguida, todos discutem a respeito da situação dos Estados Unidos e a União Norte-Americana, a qual agora se encontra sem líder, já que Obadiah morreu e Howard estava preso no domo. Khonshu sugere nomear um novo líder, mas Magia prefere dividir o território, o que os deixa em um impasse. Porém, para resolver, Hookton sugere uma votação com o grupo a fim de prosseguir com a operação. A seguir, na Torre Stark, vemos que Reed entrega a Tony um motor imortos junto aos arquivos secretos do Criador, além da carta deixada por Howard, em que após o jovem ler, fica extremamente arrasado, questionando o motivo de lhe deixar todas essas coisas, a qual Reed responde que não tem noção do que poderia ser feito com esses itens e seu potencial, mas que Howard acreditava que Tony saberia o que deveria ser feito, deixando assim a escolha para o rapaz. Tony, após isso, pergunta se seu pai estava morto, com Reed não tendo muita certeza, dizendo ter muitas probabilidades. Assim mesmo, com muita tristeza devido à situação de Howard, Tony fica determinado a seguir com o plano de seu pai e consertar tudo o que o Criador havia destruído. Mais tarde, com a ajuda de Reed, ambos constroem uma nova armadura do Homem de Ferro, embutindo em sua centelha o primeiro motor Immortus agora já reparado. Em seguida, Tony pergunta a Reed sobre os preparativos da missão, comentando em seguida sobre as coisas não resolvidas pelo Criador, pois baseado em seus arquivos, o jovem tem uma boa noção de onde começar. Assim, após vestir sua nova armadura, Reed o pergunta em como ele gostaria de ser chamado, imaginando querer usar Homem de Ferro em homenagem ao seu pai. Porém, Tony discorda, dizendo que seu pai era o Homem de Ferro, precisando então de uma ideia diferente. Assim, ele assume o nome temporário, se chamando agora em diante de O Rapaz de Ferro. Em seguida, utilizando o motor Immortus, Tony e Reed viajam no tempo, a qual investigam as cavernas de gelo, as mesmas cavernas que o Criador havia ido no início da história. Assim, ao longo das páginas, nos é dito o que Howard havia escrito para Tony em sua carta. É que nela, Howard diz estar cansado desse mundo, lamentando ter sido ignorante e não ter enxergado os males que viviam sob o domínio do Criador, a qual se culpa por ter contribuído com os esquemas do vilão com suas realizações, dizendo que tudo o que ele havia criado estava manchado de maldade, todas menos uma, o próprio Tony, terminando a carta dizendo ao seu filho que nunca é tarde para mudar o mundo, pois ele terá que lutar e que, além disso, terá que vencer, reverenciando aquela conversa que Tony teve com Howard no helicóptero. No final, nos mostrando que Tony e Reed finalmente encontram o corpo congelado do Capitão América, terminando assim a saga Invasão Ultimate. Agora, indo para a HQ Universo Ultimate número 1, a história começa com Tony, agora como o Rapaz de Ferro, e Reed como o Doutor Destino, infiltrados em Asgard a fim de libertar Thor, a qual eu havia mencionado anteriormente que foi sentenciado à prisão e acusado de traição. Assim, após Reed ativar um dispositivo na porta, é aberta uma fenda da cela para o lado de fora, libertando assim o filho de Odin. Em seguida, Tony diz que era hora de irem para a nave a fim de fugir, mas Thor se recusa, dizendo que tinha algo que ele ainda precisava recuperar. A seguir, os heróis vão até um salão, onde encontram o antigo martelo de Thor, Mjolnir, protegido por guardas junto a Lady Sif, a diretora prisional de Thor, em que após vê-lo questiona por que estava fora de sua cela. Thor então responde que só queria o que lhe pertencia por direito e iria embora, mas Sif não concorda e diz que era responsável pela sua supervisão e não permitirá que ele seja livre. Logo depois o desafia para lutar, em que sem pensar 2 vezes, Tony ataca um dos guardas, dizendo a Thor que não tinham tempo para isso, pois precisavam ir embora. Thor então estende sua mão e chama Mjolnir, com o martelo respondendo ao seu chamado, derrubando Sif e retornando à posse do
do herói, provando assim que Thor ainda era digno de seu martelo. Após isso, ele enfrenta os guardas, os derrotando com muita facilidade, em que ao terminar, ele diz que agora poderiam ir. Com isso, Tony diz que por terem feito muito barulho, muito provavelmente teriam que lutar mais uma vez para chegar à nave. Thor então sorri e diz para ficarem perto. Em seguida, Lady Sif os observa e após Thor usar o poder do martelo, ela os ataca e é teleportada para fora de Asgard junto com os heróis. Em seguida, na Torre Stark, os heróis estão diante do Capitão América congelado, em que Thor pergunta quem ele seria, com Reed respondendo ser mais um herói que teve sua história esquecida. Com isso, o Deus do Trovão se dispõe a quebrar o gelo a fim de libertá-lo, mas Tony o impede, dizendo que o processo de tirá-lo dali era muito complicado, querendo evitar grandes riscos. Thor então pergunta se ele conseguiu os ouvir, mas Tony não tem muita certeza. Mesmo assim, Thor promete ao capitão que quando chegasse a hora, ele seria libertado. Com isso, Lady Sif, ao fundo, debocha do filho de Odin por prometer liberdade, sendo ele um prisioneiro. Tony, ao ouvir, diz a ela que tudo o que ela acreditava não passava de uma mentira, tentando a convencer que Thor não deveria ser seu prisioneiro, mas sim seu rei. Após ouvir isso, Thor fica surpreso e pergunta do que ele estava falando. Reed então explica toda a situação, contando que o criador pertencia a outro universo, vindo para esse universo a fim de reescrever a história à sua própria imagem, destruindo assim a origem dos heróis e os desviando de seus destinos. Sif o questiona como ele poderia saber de tudo isso, com Reed respondendo que havia sido seu prisioneiro por décadas, conseguindo depois fugir e roubar seus arquivos. Assim, Tony complementa, revelando que o criador ajudou Loki a matar Odin e a acusar Thor a fim de roubar o direito do trono, dizendo ao final que o criador havia arruinado muitas outras vidas e futuros, pedindo assim ajuda a Thor para consertar toda essa bagunça. O herói, após ouvir tudo, fica decepcionado e ao mesmo tempo aliviado, entendendo que toda a sua raiva era totalmente justificável, concordando assim em ajudá-los. Tony então pergunta a Sif se ela os ajudaria também, e que mesmo não muito satisfeita, diz que irá acompanhá-los durante a missão. Assim, Dr. Destino explica o plano, dizendo que deveriam ir à capital da Lativéria, pois o criador guardava em seu castelo repositórios contendo objetos, bugigangas, catalisadores e chaves para cada herói injustiçado, tendo assim o objetivo de recuperá-los. Após isso, se infiltram no castelo, em que ao chegarem à sala de segurança e Thor destruir o escudo de força, ficam surpresos ao entrar, descobrindo que não havia um, mas sim diversos repositórios, contendo centenas de catalisadores. Assim, todos discutem como iriam tirá-los do castelo, porém antes que pudessem concluir, Thor é empalado no peito por Henry do Garre, o capitão Britânia desse mundo, iniciando assim um pequeno confronto, em que o rival derruba facilmente Sif e o Dr. Destino, em seguida atacando o Rapaz de Ferro, em que com sua espada consegue tirar a máscara do herói, revelando assim o rosto de Tony, em que Henry, após vê-lo, sorri e diz reconhecê-lo. Tony, então furioso, usa seu repulsor e o atinge no rosto, o jogando para longe. Thor, ainda consciente, consegue os teleportar com um dos repositórios, porém estava muito ferido. Agora, de volta à Torre Stark, Tony ativa os protocolos de emergência, acionando uma máquina automatizada a fim de curar Thor. Em paralelo a isso, Henry, o Capitão Britânia, informa ao conselho sobre a invasão e seu ferimento, o deixando com o olho cego, revelando em seguida que a invasão foi orquestrada por Tony, filho de Howard Stark, o que os deixa bem intrigados, vendo assim como uma oportunidade de reivindicar a União Norte-Americana, já que ainda estava sem o líder. Com isso, eles hackeiam uma das plataformas orbitais das indústrias Stark-Stein, disparando assim um feixe de energia sobre a Terra, em que no mesmo instante Tony é alertado pelo seu sistema de segurança, sendo obrigado a recorrer ao motor Immortus a fim de salvar a todos. Logo em seguida, o feixe atinge a Torre Stark, vaporizando junto os arredores da cidade de Nova York, tirando a vida de diversas pessoas inocentes. Mas aí você se pergunta, tá, beleza, mas qual é o objetivo disso tudo? Bem, Hulk explica que o ataque é a oportunidade perfeita para venderem uma mentira que serve o suficiente como verdade. Ou seja, a intenção deles é fabricar um ataque terrorista cometido por Tony Stark. Após isso, Henry pergunta se as pessoas iriam acreditar na história após culparem o garoto. Hulk responde que sim, pois embora tenham sido eles que dispararam o feixe, foi a família de Tony quem o construiu. Mas calma que não acaba por aí. Uma semana se passa e vemos uma reportagem afirmando que milhares de vidas haviam sido perdidas após o ataque, informando que através de dados forenses foi possível criar uma lista de pessoas desaparecidas. Entre elas estão Emily Osborn e Norman Osborn, além de também May Parker, a tia de Peter.
E é importante saber que essas mortes serão muito importantes para o desenvolvimento da história de Ultimate Homem-Aranha. Dito isso, o jornalista também informa sobre eventos internacionais que aconteciam durante esse triste evento, declarando que em Hinokuni um carro havia colidido com uma bicicleta, deixando o motorista em estado grave, informando que a menina atropelada pelo carro tinha escapado sem nenhum arranhão, iniciando assim a história dos novos Ultimate X-Men. Logo depois ele comenta sobre lutas internas regionais e até mesmo sobre insurgência nos reinos superiores e inferiores, contra o governo de Lord Ha e Lord Khonshu, introduzidos na história de Ultimate Pantera Negra. Com isso, o jornalista finaliza a reportagem especulando sobre o ataque terrorista cometido por Tony, se perguntando por que um adolescente cometeria esse ato horrível, acreditando que talvez nunca saberão o real motivo, pois até onde eles sabiam, Tony não sobreviveu ao ataque, mas é óbvio que isso não é verdade, pois com o uso do motor Immortus, Tony conseguiu os enviar 6 meses para o futuro, os teleportando para um satélite clandestino da Stanley Stark. Com isso, o ataque e a difamação se tornam necessários para a formação dos Novos Supremos, a fim de derrubar o governo corrupto do Criador e dos governantes mundiais, finalizando assim a HQ e o início dessa nova saga. Então, nerds, o que acharam do conteúdo? Querem ver mais vídeos nesse estilo? Comenta aqui embaixo para eu dar uma olhada. E se você gostou, deixa seu like, porque dá muito trabalho fazer esse tipo de vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para não perder os próximos conteúdos. E se você conhece um amigo ou amiga que gosta de quadrinhos e quer conhecer mais sobre esse novo universo Ultimate, envie esse vídeo porque já me ajuda demais, beleza? Agradeço muito por assistir até aqui. Fiquem com Deus, até a próxima e valeu!